Como fazer os tons cappuccino para morenas iluminadas. A tendência atual agora são essas tonalidades de que a gente chama de cappuccino, que é uma variação de tonalidades. Inclusive eu deixei aqui do ladinho, tá vendo, ó? Tem aqui do lado, tem várias tonalidades. Vai desde o mais escuro, que seria a raiz natural, e vai vindo em graduações de nuances, tá? E isso a gente pode fazer no próprio cabelo, vindo com essas variações, para chegar na ponta mais clara, o exemplo desse cabelo que está aqui, ó, tá? Até mesmo numa proposta inteira de tom, um tom mais fechado, um tom, né? Por exemplo, aqui, ó, vou trazer uma foto aqui para vocês, ó, de uma técnica que chama de hair paint, né? Essa é uma proposta que vem com a raiz bem natural, esfumada do natural mesmo, e vai gerando essa iluminação, esse tom de cappuccino, né? Esse tom amarronado, né? Esse tom assim mais inverno de morena iluminada, né? Quer ver outra proposta? Deixa eu mostrar outro aqui, ó. Ah, esse aqui é um pouco mais aberto, a gente já chama essa tonalidade aqui, ó, uma tonalidade mais parda. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para que você possa ver bem pertinho, ó. Ele é uma tonalidade um pouco mais clara, mas vem nesse degradê também, vindo da raiz mais escura e vindo nessa graduação, né? Deixa eu mostrar o cabelo de novo, esse aqui, ó, da modelo da Júlia, né? Inclusive a gente fez num evento da De Color esse cabelo. E eu vou mostrar aqui a foto de frente dela para você ver essa interação com as cores, ó. Essa iluminação, ela fica muito bonita, muito delicada, ó. São nuances, deixa eu colocar um pouquinho mais próximo para você poder ver, ó. São nuances que a gente trabalha, tá? Que dá essa característica do marrom, mas não é aquele marrom fechado. Não é um marrom canela, por exemplo, tá? A gente chama então essas tendências, essas intenções de cappuccino, tá? Aí a gente fica pensando, João, como fazer o cappuccino? Eu sempre comento o seguinte, pessoal, que o mais importante não é você pegar aqui, eu vou pegar um papel, uma caneta agora para anotar a receita que o João vai passar. Não é isso, não é isso, tá? Não é desta forma que a gente vai aí trabalhar, né? Ó, a Camila me autorizou, botou aqui, pode usar, João. Tá? Então, assim, não é desta forma que a gente vai trabalhar. O formato que você tem que fazer como especialista, seja em loiros, morenas iluminadas, você como profissional especialista, você tem que conhecer o seu produto. O grande segredo do profissional cabeleireiro é trabalhar conhecendo o seu produto. Indiferente da marca que você trabalha, você tem que conhecer a reação do seu produto e saber exatamente qual é o resultado final que o seu produto vai proporcionar. E isso, em hipótese alguma, pode ser feito numa cliente. Isso tem que ser feito através do que nós chamamos de laboratório de mechas. A gente trabalha muito isso dentro dos cursos. O curso especialista em loiros, o curso especialista em morenas iluminadas, né? O curso de colorimetria especial avançada. A gente trabalha muito com a proposta de laboratório de mechas. É onde que você vai fazer. Inclusive, estava até falando ó, deixa eu mostrar outro cabelo aqui com vocês, ó. Ó, esse aqui já é um pouco mais aberto, ó. A gente chama aí um cappuccino, só que é numa proposta mais aberta. Então observe aí que ele já é mais creme, né? Uma proposta assim, como se fosse aquela xícara ali aquela xícara mais clarinha, né? Ali, ó. Tá? E como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber a intenção, né? Olha o exemplo aqui. Eu tava falando com a Camila, tá? A Camila, inclusive, se você quiser depois seguir o Instagram da Camila, é Formas e Fios, tá? O E é aquele E comercial, tá? Formas e Fios, tá? Depois eu coloco o Instagram dela. Você pode seguir lá. E a Camila até me mandou esse laboratório de mechas aqui. Olha que lindo que ficou. Tá? O que ela fez? Ela abriu os fundos de clareamento aqui na altura de 7, caminhando para o 8, quase a altura de 8. E fez as propostas de matizações. Tá? Justamente para poder entender a tonalidade. E aí eu busquei uma cor que eu fiz exatamente com essa mesma característica que a Camila trabalhou. Tá? Eu vou colocar aqui na tela... para vocês poderem observar, inclusive vou deixar aqui do lado, ó. Olha só, olha o cabelo que eu fiz exatamente a mesma matização que a Camila trabalhou, ó. Então como é que eu cheguei nesse resultado aqui, ó? Deixa eu colocar um pouquinho mais assim, ó. Ó, olha só. Então como é que eu cheguei nesses resultados? Através do que exatamente o que a Camila fez. Ela fez laboratórios de mechas para entender quais são as tonalidades, tá? Então o que ela fez? Ela fez uma mechinha, ela descoloriu no mesma altura de fundo, uma mechinha ela fez uma matização um pouco mais fria, uma um pouco mais pro perolado ali, outra mais pro tom mais champanhe,
né? Só que, evidentemente, que na altura de fundo de clareamento 8, ele sempre vai ficar no resultado final mais para o bege, né? Então é interessante quando a gente faz esses testes, a gente começa a compreender e fazer esses testes, a gente vai vendo que a gente vai encontrando os resultados. E isso é muito importante. Só que se eu passar, por exemplo, eu já vou até comentar o que a Camila utilizou aqui, tá? E se eu for trabalhar, por exemplo, assim, eu vou utilizar ali uma coloração de uma marca X e você fizer a mesma numeração com uma marca Y, pode dar cores diferentes, resultados diferentes. Por isso que, mais uma vez, eu vou falar para você, o segredo é fazer exatamente o que a Camila está fazendo, trabalhando com os laboratórios de mechas. E eu vejo aí, eu acompanho ela aí no Instagram, no final de semana, às vezes domingo, ela tá lá fazendo laboratório de mechas. E é desta forma que você, como profissional, se quiser buscar resultados satisfatórios, tem que começar a buscar, a compreender que precisa treinar. Eu até hoje faço isso. Tenho 20 anos de profissão e até hoje eu faço o quê? Laboratório de mechas, tá? Deixa eu mostrar para vocês de novo o que foi utilizado aqui, tá? Só rapidinho para vocês verem, ó. A primeira mechinha do lado esquerdo ali, ó, a primeira mechinha, ela matizou com 8.1. Então observe que fica um tom mais frio, tá? A mecha do meio, 8.89. Olha só que interessante. E a mecha do lado direito, 8.21, tá? Neste cabelo que eu fiz, deixa eu pegar aqui. Este cabelo aqui que eu fiz, ó, o que eu trabalhei aqui, ó? Eu trabalhei a mistura de 8.89 e eu coloquei, na época a gente não trabalhava com a passagem de cor. Então eu coloquei para aquecer um pouco o tom, eu até tinha comentado até com a Camila que eu gosto desse, né, nos fundos de clareamento 8, eu gosto de trabalhar muito com o quê? Com as cores um pouco mais quentes, tá? Então nessa proposta aqui, eu trabalhei com o quê? 8.89 e um pouquinho de 8.31 para gerar essa nuance, esse efeito natural aqui, tá? Já neste cabelo aqui, ó, observe o seguinte, ó. Este cabelo aqui, ó, agora que vocês estão vendo, a gente abriu no fundo de clareamento 9, aí aqui a gente trabalhou 9.31 com 8.21, exatamente o que a Camila fez ali, a Camila trabalhou com 8.21 naquela mecha, e aqui a gente colocou o que? 9.31 com 8.21, tá? Para criar esse efeito. Então eu quero chamar a atenção para vocês em dois aspectos importantes para como fazer esses tons de cappuccino. Presta muita atenção. Tom de cappuccino são tons marrons, beges, marrons mais pro bege, não são marrons tão quentes, tá? Então são marrons mais pro beges, ou o que a gente chama de marrons frios, tá? Marrons mais frios. E aí você pode ir acrescentando características de aquecimento de tons. Eu precisaria te explicar isso com mais riqueza de detalhes dentro de um curso fechado, porque daí a gente vai falar de matiz, de intensidade de cor, toda essa parte de colorimetria, tá? Mas basicamente para você conseguir compreender o seguinte, quando a gente esfria uma cor, quando a gente trabalha com cores frias, a cor fria é opaca. E a cor quente, ela é brilhosa. Simples assim, para resumir tudo, a cor fria fica opaca e a cor quente brilha mais. O que a cliente quer? A cliente não quer um cabelo brilhoso? A cliente não quer um cabelo com viço, saudável? Ou a cliente quer um cabelo opaco, né? Então a gente tem que pensar nessas características. Quer ver um exemplo, ó? Pegar o cabelo aqui, vou pegar o cabelo da Júlia aqui, o exemplo, ó. Olha só que brilho que tem este cabelo aqui, ó. Aqui neste cabelo eu trabalhei com o fundo de clareamento ao meu favor. Então eu abri no fundo de clareamento 7, caminhando para o 8. E aqui eu fiz uma matização usando 6.71 com 8.31. 6.71 com 8.31, tá? Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar na tela enquanto isso, eu vou escrever aqui, para que você não tenha aí nenhuma dúvida. Cadê aqui? Texto. Tá? Então eu usei assim, em proporções iguais, tá? 6.71 mais 8.31, tá bom? 6.71 com 8.31, tá? Aí observe o seguinte, o que eu estou usando aqui para fazer esse tom de cappuccino? Um marrom frio. O ponto 71 é um marrom frio, tá? Então o ponto 71 é um marrom frio. Qual é a outra tonalidade que eu tenho marrom frio? A gente teve uma live agora há pouco tempo atrás
falando sobre isso. Qual é as tonalidades? Então, o ponto 7 geralmente é marrom, por isso que é importante. João, mas na minha marca o marrom é ponto 8. Então, você usa o ponto 8. João, na minha marca o marrom é ponto, sei lá, ponto 9. Então, você usa o marrom da sua marca. Agora, eu procuro o seguinte, na grande maioria é ponto 7, por isso que eu vou falar. Como eu trabalho com anticolore, então eu vou falar do que eu uso, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui os tons de marrons, tá? Ó, marrons, tá vendo aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Opa, aqui, olha, ó. Marrons, tá? O marrom é ponto 7. Ó, 5.7, 4.7, 6.7, 7.7, tá? Então eu tenho essas tonalidades de marrons. Agora, eu tenho aqui outra característica do marrom, que é o marrom mais frio. Tá vendo aqui, ó? Ó, que é o 7.71. Olha que lindo esse aqui, ó. 8.71, tá? 6.71. Então eu tenho o quê? O marrom frio. Então eu tenho algumas características interessantes. Eu posso trabalhar com o ponto 71, que é o marrom frio, ou eu tenho um outro marrom agora que a gente chamou de marrom irisado. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Ó, eu vou botar assim, ó. Vou botar, por exemplo, aí, ó, 7.71 é uma tonalidade. Ou 7.72. Então eu tenho também esta característica aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Vou colocar aqui mais no cantinho, tá? Aqui, ó. Ó, coloquei aqui, ó, tá? Ó. Aqui, ó. Então eu tenho o quê, ó? 7.71, 7.72. Aí entra o grande lance. Essas tonalidades aqui de marrons frios, você consegue a tonalidade do cappuccino. João, como assim? Então eu posso só trabalhar com a matização com eles? Sim, você pode fazer isso. Só que tem um detalhe. A cor é sempre resultante da intensidade do tom, do fundo de clareamento. O resultado final da cor vai sempre ser a somatória do que você está trabalhando na matização mais o que tem no fundo de clareamento. Se você trabalhar com um fundo de clareamento muito quente, você não vai ter esse resultado. E eu digo mais, a grande maioria, até porque eu já tive muito, por exemplo, no Nordeste lá, né? Em Pernambuco, um abraço lá pra Poliana, pro Gerivaldo lá de Pernambuco, da Policosmético, né? Pra todo o pessoal lá de cima, tá? A gente teve também com o Romário também, né? Lá em Petrolina, um grande abraço aí pro pessoal lá, o Romário lá, toda a equipe lá, um abraço pra eles também. E a gente trabalhou o quê? Muito cabelo, lá tem muitos cabelos quentes. O que é cabelo quente? Quando você faz o processo da descoloração, eles acabam abrindo para os fundos mais alaranjados, fundos amarelo-laranja, são fundos que têm reflexos mais quentes, é perfeitamente normal isso. São características do cabelo. Então o que acontece? Se eu só trabalhar com essa tonalidade aqui, eu posso correr o risco de não promover uma perfeita neutralização. Aí é onde vem o grande detalhe. Lembra que eu falei ali, por isso que eu trouxe ali o cabelo que a Camila fez o teste ali, ó. Ó, o que a Camila usou aqui, ó, 8.89 ou 8.21. Então eu posso trabalhar aqui para fazer um cappuccino num fundo de clareamento mais quente. João, abriu para um laranja. Dá para fazer o cappuccino? Dá para fazer o cappuccino. Aí você pode trabalhar com uma dessas duas tonalidades aqui e um pouquinho de 8.89 ou 8.21, tá? Ou pode ser em partes iguais também, não teria problema. Por quê? Porque esse ponto 89 ou 8.21, ele vai me ajudar na neutralização. E este marrom vai me ajudar trabalhando ali para criar o resultado final do cappuccino. Então você tem que fazer o quê? Experimentos. Lembre sempre, os tons de cappuccino não são marrons muito quentes, eles são marrons mais pro bege, ó. Tá? São tonalidades mais beges, ó. São marrons que eles têm brilho, né? Tem essa característica do brilho, mas eles não são marrons quentes, como o marrom canela, por exemplo, né? Como eu já trouxe, né? Ó, o exemplo desse aqui, ó. Olha esse aqui eu acho muito legal, ó, tá?
Esse aqui eu conseguiria fazer também com esse, daí teria que ser 9.71, né? Ou 9.72, que agora tem também, que fica muito bonito, 9.72, né? Então tem várias características que a gente pode criar, aí pode fazer, né? Para essas intenções. Então, assim, ó, para a gente finalizar essa parte, eu poder ter alguns minutinhos para poder responder as suas questões, é o seguinte... Não esqueça, o tom de cappuccino é diferente do canela. Marrom canela são marrons mais quentes. O marrom cappuccino, a característica do marrom cappuccino são marrons mais frios. Então você pode trabalhar com marrons na base do ponto 71 ou ponto 72. Aí se você quer mais fechado, você usa 6.71 mais 8.21. Aí se você quiser um marrom um pouco mais aberto, 7.71 mais 8.21. Ou se você quiser, por exemplo, um tom assim mais doce de leite, como este aqui, ó, mais, né, esse tom assim de um cappuccino mais aberto ali, né? Mais caramelo, assim, mais com essa característica mais aberta, você pode até trabalhar um pouquinho na altura na gama dos 9s. 9.72 mais 8.89, um exemplo, né? Então tem várias características que você vai fazer, mas lembre sempre de usar um pouco dessa nuance mais fria, como o exemplo que eu trouxe da Camila, né? Para que você possa ter essa neutralização e não gerar deixar tão quente essa cor, tá? Agora tem um outro detalhe interessante, que daí isso vai ficar para uma outra live. Existe sim uma proposta de fazer a passagem de cor, inclusive até isso eu comentei com a Camila. A gente pode abrir até o fundo de clareamento 9, por exemplo, fazer uma passagem de cor com 0.34, você vai aquecer esse tom e depois você vem em cima e neutraliza. O que você vai ter no resultado final? Um tom bege, que é mais ou menos uma característica desse cabelo aqui, ó, que tá aqui, ó, só que com esse efeito de brilho, de vibrar a cor. Então ele vai ser um bege com vibrando, que vai vibrar mais a cor, né? Vai ter esse brilho mais intenso. E isso você consegue daí com a passagem de cor, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações e eu muito em breve vou ver você numa próxima aula. Se ficar qualquer dúvida, escreva aqui embaixo, pergunta aqui. Quem sabe eu posso estar aí gravando um vídeo com a pergunta aí que você fez e eu vou estar respondendo você através de uma aula, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.